Olá, vamos falar sobre o sistema reprodutor feminino. O próprio nome já diz, sistema reprodutor. Então ele tem a função de reprodução, um pouco maior, com mais responsabilidade ainda do que o sistema reprodutor masculino, né? Então o masculino vai fornecer as células sexuais, que seriam os espermatozoides, para participar da fecundação, além de produzir hormônios que dão as características masculinas aos homens, crescimento de barba, o tom de voz, uma musculatura mais desenvolvida. Já o sistema reprodutor feminino vai ter uma responsabilidade ainda maior, porque além de fornecer as células sexuais, que são os óvulos, ainda vai ter a função de fecundação, de gestação, caso esse óvulo seja fecundado, gestação e parto. Então, o sistema reprodutor feminino, além da ovulação e da produção dessas células, ele ainda é responsável por gestar, né, o óvulo fecundado, o embrião, e pela hora do parto. Mais uma função é a produção de hormônios. Então, durante a gestação, a gente vê uma taxa de hormônios aumentados, hormônios femininos, que são estrogênio e progesterona, sendo que a mulher também tem testosterona, mas os mais evidentes seriam o estrogênio e a progesterona. Aqui é uma foto que mostra a produção de testosterona no corpo da mulher e que diz aonde é que essa testosterona é mais produzida. Então, ela é produzida na suprarrenal, aquela glândula que fica ali em cima dos nossos rins, também no ovário e também no nosso tecido adiposo. Por isso que as mulheres têm uma tendência maior, uma das razões de ter esse tecido adiposo acumulado na região ali do abdômen, né, do quadril. E quais são os efeitos da testosterona no corpo da mulher? Favorece a libido, estimula o crescimento de pelos pubianos, produção das glândulas sebáceas e aumenta o vigor físico. Então, assim, isso é o que a testosterona causa no corpo da mulher, né? Na menopausa, os níveis de testosterona ficam até 4 vezes menores. Então, pode ser que exista essa necessidade de reposição hormonal quando a mulher entra nesse período da menopausa. Quais são os componentes do sistema reprodutor feminino? Então, do que ele é formado? Existem órgãos internos no corpo da mulher, que são a maioria deles, e existem externos também. Então, os internos, ovários, trompas, útero, vagina, né? E ali, externamente, a gente vê monte pubiano, lábios maiores, lábios menores, clitóris, bulbo do vestíbulo e as glândulas vestibulares ou glândulas de Bartolini. Então, aí tem um desenho. O desenho dos ovários, que são em dupla, um de cada lado, das tubas uterinas, que antes eram chamadas de trompas de falópio. Hoje a gente usa mais tubas uterinas, o útero aqui na nossa cavidade pélvica, o endométrio, que é aquela camada mais interna ali do útero, e por fim a vagina, que é o canal que vai se comunicar ali com o meio externo. Aí é uma figura do aparelho reprodutor masculino, as partes que ficam externas, o que a gente consegue ver. Então, tem um monte púbico, tem lábios grandes ou lábios maiores, tem lábios menores ou pequenos lábios, e aí a junção desses lábios menores dá origem ao clítoris. E ali a gente pode ver o orifício de cima, é o meato urinário da mulher, a uretra, e o orifício de baixo é o ósteo vaginal ou a vagina.
Então, né, quando a gente vai sondar um paciente, às vezes a mulher está muito edemaciada, já está com outros problemas clínicos, então não pode contaminar a sonda, não pode colocar uma sonda no ósseo vaginal, essa sonda é estéril, porque pode carregar micro-organismos para dentro da uretra do paciente e acarretar em uma infecção. Então, essa sonda, ela precisa entrar direto ali no meato urinário, na uretra da mulher, não pode ser contaminada pelo ósseo vaginal ou por qualquer outra estrutura ali. Então, vamos começar pelos ovários, que são órgãos internos. Então, 2 órgãos arredondados, com 3 centímetros de comprimento, em formato de uma amêndoa, situados na cavidade pélvica, um de cada lado. A função deles é produção e amadurecimento de gametas femininos. Então, aquelas células sexuais, o nome delas são gametas femininos. E produção de hormônios, estrógeno e progesterona, que são os hormônios femininos exclusivos, né? Aí, a atividade dos ovários é controlada por uma glândula que se chama hipófise. A hipófise secreta hormônios estimulantes, FSH e LH. Então, onde começa o ciclo menstrual? Lá na hipófise. A hipófise é uma glândula que a gente tem ali perto do hipotálamo, uma região ali no nosso sistema nervoso. E aí a hipófise, ela secreta alguns hormônios, que são FSH, que é um hormônio que auxilia ali no crescimento do folículo. Então, antes da gente ter um óvulo no ovário, a gente tem um folículo, que é inicial. À medida que esse folículo vai amadurecendo, o amadurecimento dele no decorrer do mês vai fazer com que ele se transforme em um óvulo. Esse FSH, ele colabora nesse amadurecimento desse folículo. E quem é que produz o FSH? A hipófise. A hipófise produz o FSH, libera, e os ovários, através do FSH, vão amadurecendo o óvulo. Então, o FSH é um folículo estimulante. E o LH é um outro hormônio que se chama hormônio luteinizante, que quando a mulher vai ovular, ali no meio do mês, quando aquele folículo que começou já está pronto para virar um óvulo e ele vai ser liberado do ovário, ele vai ser produzido, ele está pronto para ser fecundado. Então, nesse período da ovulação, período fértil da mulher, a ação é do LH. Então, só para diferenciar que os hormônios da hipófise comandam a atividade do ovário, né? Então, a produção do FSH, que vai amadurecer o ovócito até ele virar um óvulo, e a produção do LH, que vai fazer a mulher ovular. Essa produção desses hormônios é pela hipófise. E aí, esses hormônios agem nos ovários. Então, hormônios FSH e LH produzidos na hipófise são liberados durante o ciclo menstrual para agir nos ovários da mulher. Após a puberdade, o ovário adquire cicatrizes. Cada cicatriz corresponde a um óvulo que foi liberado em cada ciclo menstrual. Então, o ovário vai ficando com cicatrizes, porque à medida que ele libera um óvulo, ele fica com um sinalzinho de que aquele óvulo foi liberado. As tubas uterinas, né? As tubas uterinas são 2 tubos que conectam os ovários ao útero. São formados por uma parede de músculos e por pequenos cílios vibráteis para a movimentação dos óvulos. Então, quando o óvulo está pronto, ele amadureceu,
nasceu, aí ele vai ser liberado pelo ovário. E aí ele vai começar a andar pela tuba uterina. A tuba uterina tem cílios que ajudam o óvulo a se movimentar. Atuam transportando os óvulos para a cavidade do útero e funcionam como local de fecundação, pois os espermatozoides precisam chegar até as tubas uterinas para encontrar o óvulo. Então, aonde acontece a fecundação? Dentro da tuba uterina, né? Então, o espermatozoide encontra o óvulo lá na tuba uterina. E aí, depois que ele fecunda, ele desce para dentro da cavidade do útero, que é aonde o óvulo fecundado, o futuro embrião, vai se desenvolver. Então, ele desce ali para o útero. Existem casos que o óvulo é fecundado lá na tuba uterina e não desce. E aí é chamado de gravidez ectópica, quando o bebê é gerado, quando o embrião é gerado dentro de outra estrutura que não é o útero, porque o local da gestação é lá dentro do útero. Aí tem um desenho ilustrativo dos espermatozoides subindo ali e indo de encontro com o óvulo ali na tuba uterina. E aqui na tuba uterina é o lugar que vai ocorrer a fecundação. O útero. O útero é um órgão muscular ímpar, então tem um só, com o formato de uma pera invertida, localizado na parte medial, ali no meio da cavidade pélvica. Então aqui a gente tem uma foto do colo do útero, como ele é real, como ele é visualizado quando a mulher vai fazer o Papa Nicolau ou o exame preventivo. Então aí tem uma foto do colo do útero. É essa visão que o médico ou que a enfermeira visualiza quando vai fazer o Papa Nicolau, o colo do útero. E aí observa se tem se está normal, se está íntegro, né? Se tem muito corrimento ou não. Então, assim, esse exame é coletado células ali do orifício, né? Que a gente chama lá dentro de endosservice e aqui fora ectocervice. Ectocervice é essa parte aqui do lado de fora do útero, próximo ao orifício. E a endosservice é quando é colocada uma escovinha lá dentro. A gente faz um giro para coletar células de lá de dentro, para investigar a possibilidade de um câncer uterino, um câncer de útero. A parede do útero, então, é um órgão formado por 3 camadas. Então, endométrio é a camada lá de dentro, a mais interna, composta por uma mucosa altamente vascularizada, responsável por receber o óvulo fecundado. Então, assim, se o óvulo fecundado vai ficar ali dentro do útero, é importante que seja uma camada muito vascularizada, porque esse embrião vai precisar de muitos nutrientes e de muito oxigênio para se desenvolver, que é o que a gente encontra no sangue. Então, por isso que esses nutrientes vão ser fornecidos ali para o embrião. Essa camada é altamente vascularizada para abrigar o embrião ali dentro do útero. Quando não existe óvulo fecundado, então não ocorreu uma fecundação, esse endométrio se descama no final do mês, que é a menstruação. Então não ocorreu gravidez, o endométrio descama e a mulher menstrua. O miométrio é a camada do meio, então endométrio a interna, miométrio a camada ali intermediária. É uma camada muscular espessa, responsável pelo crescimento uterino durante a gestação e a sua contração na hora do parto. Então, as contrações uterinas na hora do parto são de responsabilidades do miométrio, essa camada ali do meio do útero. Também quando a mulher está com cólica menstrual, as contrações do miométrio faz com que a mulher sinta essa dor.
E a camada mais externa, mais de fora ali, é o perímetro. Perímetro é a camada de fora, uma camada serosa, e como ela é externa, ela serve para proteger o útero. Aí então ele se divide em 3 partes. O útero se divide em fundo, que é a porção superior, corpo, que é a porção medial, que se comunica com as tubas uterinas, e colo uterino. O colo é a porção inferior que se afunila e tem a sua extremidade voltada para a vagina. Por isso que na hora do preventivo do Papa Nicolau, o profissional coloca ali o espéculo para visualizar o colo uterino. Então, o espéculo é introduzido, o aparelhinho ali na vagina, abre um pouquinho para poder visualizar o colo uterino. Então, a porção do colo tem a sua extremidade voltada para a vagina. Secreta o muco cervical, a substância que aparece na vulva durante o período fértil. Quando a mulher está ovulando, está no período fértil, existe uma secreção mais espessa, mais grossinha, que é esse muco. E para que serve? Bom, se é o período fértil, é o período que a mulher vai estar eliminando um óvulo, né? E aí, se ela vai estar eliminando, esse muco também do período fértil vai colaborar para os espermatozoides se locomoverem melhor, indo em direção à tuba uterina para ser fecundado. Então, durante esse período fértil do ciclo menstrual, tudo colabora para que aconteça essa reprodução. Todos os hormônios femininos estão trabalhando para que aconteça a reprodução. Então, tudo que acontece ali é para colaborar isso. Inclusive o homem. A mulher se torna um pouco mais atraente no período em que ela está fértil, para colaborar para que ocorra essa reprodução. Então, tudo colabora. O organismo feminino e até o organismo masculino também percebe ali, entre aspas, né? Não percebe claramente, mas sente que a mulher está no período fértil porque ela fica mais atraente também nesse período fértil. Tudo para que a reprodução aconteça. E aí o colo uterino elimina a substância do muco para facilitar na questão da fecundação, né? O hormônio da fecundação é liberado, está em alta ali, o hormônio da ovulação para o óvulo ser eliminado. Então tudo aí para colaborar durante esse período, colaborar com a reprodução. O útero, ele é o órgão responsável por alojar, abrigar o embrião, se houver a fecundação. Então, se essa fecundação acontecer, se tudo aquilo deu certo, a ovulação da mulher, se encontrou o espermatozoide, fecundou ali dentro da tuba uterina, então tudo deu certo, esse embrião ele vai ser abrigado ali dentro da cavidade uterina. Se não der certo, se não houver fecundação, se não houve relação sexual, não houve fecundação, então a parede ali do útero, que a gente já falou, a parede mais interna vai descamar, expulsar o óvulo que não foi fecundado através da menstruação. Aí tem um desenho do endométrio aqui, espessado, maior, aumentado. E aí o fluxo menstrual, que é quando não houve a fecundação, então aí vai acontecer o fluxo menstrual. A vagina, que é o último órgão interno ali da mulher, é interno, é um canal interno. Então, é o órgão da cópula feminina, formado por músculo e forma de tubo com cerca de 7 centímetros de comprimento. Comunica-se superiormente com o útero e inferiormente com o vestíbulo da vagina.
é um órgão com grande elasticidade e sua parede interna é revestida por uma mucosa específica, né? Existe a flora vaginal e essa mucosa específica faz parte disso ali para promover a proteção daquela região feminina. Ela tem como função receber o pênis no ato sexual, dar passagem ao feto na hora do parto, liberar a menstruação caso aquele óvulo não tenha sido fecundado. Ainda possui uma região que chama lago seminal, capaz de armazenar os espermatozoides por um tempo, ali no corpo da mulher. Então aí tem outra figura parecida com aquela, que é o Monte de Vênus, essa região da mulher que tem os pelos ali na sínfise púbica, aqui grandes lábios, pequenos lábios que se unem formando clitóris, o orifício da uretra e o ósteo vaginal. A vulva. A vulva é a parte externa do sistema reprodutor feminino. Então, estruturas externas responsáveis por proteger a vagina e a uretra. Aí ali na vulva existe o monte pubiano, que é uma elevação mediana anterior à sínfise púbica, constituída por tecido adiposo, tecido de gordura. Os lábios maiores são duas pregas cutâneas alongadas que delimitam uma fenda. Então, todas essas estruturas externas da mulher, todas são com esse objetivo de proteção das estruturas mais internas, da uretra, do ósteo vaginal. Aí tem os lábios menores, são pequenas pregas cutâneas, medialmente aos lábios maiores, entre eles há o vestíbulo da vagina, onde tem o ósteo externo da uretra, da vagina e os orifícios dos ductos das glândulas vestibulares. Depois vai ter um desenho. Aí o clitóris e bulbo do vestíbulo são estruturas eréteis do sistema feminino, localizadas no ponto de encontro dos pequenos lábios. Essas estruturas eréteis, elas se enchem de sangue durante a relação sexual, aumentando ali o contato do pênis com o vestíbulo da vagina. E as glândulas vestibulares são também chamadas de Bartholin. Elas são próximas ali do vestíbulo da vagina. Elas abrem seus ductos nos lábios menores ali e produzem muco. Então, para que serve a glândula de Bartholin ou as glândulas vestibulares? Servem para produzir muco. E isso facilita a relação sexual. Apresentam um tamanho mais ou menos de uma ervilha. São estruturas bem pequenininhas ali na entrada do ósteo vaginal. Então, aqui tem uma figura das glândulas de Bartholin ou glândulas vestibulares ali próximas ao orifício vaginal, com a função de produzir muco, o que facilita a hora, o momento da relação sexual. A fisiologia do ciclo menstrual. Então, a gente já viu que o sistema reprodutor se prepara durante todo o mês para chegar no seu objetivo, que é reprodução. Não chegando, eu tenho a menstruação. Então, assim, a primeira menstruação se chama menarca, que é aquela da menina ali por volta dos 12, 13 anos. E a menopausa é a última menstruação. A partir da menarca, a cada 28 dias, geralmente, porque tem mulheres que têm um ciclo um pouco menor, um pouco irregular, mas para a gente estudar, saber, e a maioria tem um ciclo de 28 dias. Um folículo, que é aquele óvulo imaturo,
ele migra para a superfície do ovário. Então, ele migra, ele vai para a superfície do ovário, onde a ação dos hormônios femininos. Então, aí eu tenho aqueles hormônios que eu falei no início, o FSH, o LH, estimulando ali os ovários a amadurecerem os seus óvulos, né? Então, aí onde os hormônios, pela ação dos hormônios femininos, esse ovócito será liberado no processo denominado ovulação, ali no período fértil da mulher, que dura aproximadamente 14 dias, até esse óvulo amadurecer. Então, é o meio do ciclo, que é o período fértil ou período de amadurecimento desses óvulos, período que o óvulo demora para percorrer toda a tuba uterina. Aí, durante a ovulação, ocorrem diversas alterações para facilitar a fecundação. Então, os hormônios da hipófise colaboram ali no processo da ovulação. Agora, progesterona e testosterona produzida nos ovários, eles vão influenciar no tamanho do endométrio, no crescimento do endométrio durante o mês, caso haja uma fecundação. Então, o responsável pelo crescimento ali do endométrio, em uma parte do mês é o estrógeno, na outra a progesterona, né? E até isso, a gente tem a ação daqueles hormônios lá da hipófise durante a ovulação. Então, o que acontece durante a ovulação? O espessamento do endométrio. Então, o endométrio, aquela camada interna lá do útero, vai ficando mais espessa, mais consistente. A proliferação de vasos sanguíneos, então vai mais vasos sanguíneos para aquela região, para irrigar mais aquela região, e a produção do muco cervical, que é aquela secreção a mais que aparece na mulher durante o período fértil para auxiliar a mobilidade dos espermatozoides. Não sendo fecundado, o óvulo é reabsorvido pelo organismo e o endométrio descama. Expele determinada quantidade de sangue pela vagina, que é a menstruação. Se a fecundação ocorrer, então se o óvulo for liberado e existir um esperma e essa fecundação ocorrer, a nidação ocorre 5 a 7 dias depois. Então, o que é a nidação? É quando o óvulo se fixa na parede do útero. Então, ele gruda ali para ele se desenvolver. Então, o óvulo e o espermatozoide, eles foram fecundados. Demora de 5 a 7 dias para esse óvulo fecundado descer ali no útero e se fixar, se prender na cavidade do útero. Mais uma figura da menstruação, do endométrio espesso, que vai começar a descamar. E aí tem uma figura do ciclo menstrual, mostrando o que acontece no ovário. Então, primeiro são folículos, porque são pequenos e imaturos, e aí eles vão se transformando em óvulos, né? E aqui existe a liberação e expulsão do ovócito, que a gente diz, enquanto ele ainda não é um óvulo, mas só está mostrando que existe um processo no decorrer do mês para amadurecer o óvulo. E esse amadurecimento do óvulo é influenciado por aqueles hormônios lá no início da hipófise, mas também pela ação dos hormônios lá no ovário, o estrógeno e a progesterona, que vão estar aumentando o espessamento do endométrio, a camada do endométrio, tudo para facilitar esse processo de reprodução. Era isso, até mais.